Bom dia, brasileiro. Zeca Pagodinho entrou na toca do bandido, ouviu a base que o Rapa tinha preparado para maneiras e cavou. Aquele estava tão transformado que ele já não encontrava o samba onde pisaria. Xandão puxou Tom Capone pelo braço. O produtor pegou um pandeiro, gravou em 3 minutos e chamou Zeca de volta. Agora havia chão. Só que a banda inteira também procurava show. Depois da saída de Marcelo Yuca, ainda era possível fazer um disco do Rapa? E quem tinha o direito de responder? A pergunta não era promocional. Marcelo Yuca tinha sido baterista, principal letrista e uma das inteligências organizadoras do grupo. No fim de 2000, foi baleado durante uma tentativa de assalto no Rio e perdeu o movimento das pernas. A violência que aparecia nas canções entrou brutalmente na vida da banda. Depois vieram o afastamento e uma ruptura sobre a qual as versões nunca concordaram. Então convém tirar a moldura heróica. Anos depois, integrantes do Rapa disseram que tentaram trazê-lo de volta e que a química de trabalho havia acabado. Yuka afirmou que foi posto para fora. Não existe elegância retrospectiva capaz de transformar essas duas versões numa só. Exato. O disco da manhã não resolve a briga. Ele registra o que 4 músicos fizeram dentro dela. Falcão, Xandão, Lauro Farias e Marcelo Lobato sentaram para pôr na mesa diferenças e ressentimentos de anos de convivência. Lobato saiu dos teclados para assumir também a bateria. Marcos Lobato, irmão dele, entrou na escrita. A autoria passou a ser dividida com mais força pelo grupo. Numa entrevista publicada quando o álbum saiu, Lauro contou que eles chegaram ao processo sem repertório fechado, pesquisaram juntos e trocaram de instrumentos. Xandão tocou baixo e bateria. Lauro pegou guitarra. Lobato circulou por tudo. Foram gravadas 32 músicas para chegar ao conjunto final. Mas tocar todos os instrumentos pode ser liberdade ou pânico muito bem equipado. O que impede esse disco de soar como 4 pessoas tentando preencher a cadeira vazia de Yuka? Primeiro, o fato de a cadeira continuar vazia. O grupo não fabrica um Yuka substituto. As letras mudam, o foco político permanece, mas perde aquela precisão cortante de antes. A própria crítica da época percebeu isso. Em compensação, o arranjo passa a carregar parte maior da narrativa. As músicas são atravessadas por vinhetas, pausas, vozes e pequenos choques. O silêncio do título não é ausência de ideia, é tensão acumulada. Em Roda Cotidiano, a bateria empurra enquanto baixo e guitarra comprimem a sensação de deslocamento coletivo. A canção tem muita gente dentro, mas pouca folga. Não descreve a cidade de cima, fica apertada no meio dela. E é aí que a troca de função de Marcelo Lobato deixa de ser curiosidade de ficha técnica. O homem que estava nos teclados passa a ocupar justamente o lugar mais carregado de memória da banda. Não imita Yuka. Precisa marcar outro pulso sem fingir que o anterior nunca existiu. A segunda cena acontece na Toca do Bandido, estúdio recém-inaugurado de Tom Capone, junto à casa dele. O Rapa estava em turnê. Durante a semana, Tom largava a rotina da gravadora, virava madrugadas com o grupo, comia pouco e quase não dormia. Constança Scofield, mulher dele, reclamava com razão. Os músicos pediam que ele parasse. Ele não parava. Reza Vela chegou a ser trabalhada na garagem. Numa pausa para comer, surgiu a ideia de registrar também um DVD. Disco, ensaio e imagem corriam ao mesmo tempo. Não há mérito em destruir o sono. Isso é uma péssima religião de estúdio. O que importa é outra coisa. Tom não aparece só como alguém que aperta botões. Ele sustenta a passagem entre uma formação que acabou e outra que ainda não sabia o próprio nome. Chamar o produtor de quinto integrante costuma ser a condecoração mais preguiçosa do Reliase. Aqui existe prova, ele mediou a transição, abriu a casa, atravessou as sessões e, quando uma participação quase desandou, resolveu o impasse com um pandeiro. Voltamos então a Zeca. Maneiras, composição de Silvio da Silva, tinha recebido uma base distante do samba que o convidado conhecia. Zeca ouviu e não se reconheceu ali. Xandão pediu socorro. Tom gravou a célula de pandeiro em 3 minutos. Não desfez o arranjo do Rapa, acrescentou uma referência que permitiu a Zeca entrar sem se fantasiar de outra pessoa. Esse minuto de negociação contém o disco inteiro.
Ninguém volta ao ponto anterior. Ninguém apaga a diferença. Um novo chão é construído na hora, precário, o suficiente para a música acontecer. Então a resposta à pergunta inicial não é sim nem não. O álbum é do Rapa porque 4 integrantes continuaram, e não é o mesmo Rapa porque Yuka não era uma peça intercambiável. A obra fica mais interessante quando a gente recusa a escolha de torcida organizada. O Silêncio Cu precede o esporro saiu em novembro de 2003. Não prova que a ruptura foi justa. Prova que o conflito produziu uma linguagem audível, menos confiança na frase definitiva, mais peso nos intervalos, mais gente dividindo composição e instrumento. É um disco de permanência, mas permanência não é vitória limpa. Às vezes é o nome que se dá ao barulho feito por quem ficou. Outra artista, Gabi Amarantos, cantava num grupo de igreja em Belém e gostava de chegar ao altar com roupa colorida e energia de festa. Um dia fizeram uma reunião para dizer que ela era animada demais para aquele lugar. Gabi foi afastada. O curioso é a velocidade da porta seguinte. No mesmo dia, ela foi tomar sorvete com uma amiga num bar. Um rapaz que tocava voz e violão mandou um bilhete perguntando se queria cantar. Gabi pegou o microfone. O ambiente estava naquela MPB comportada de barzinho, cada cadeira obedecendo à própria mesa. Ela puxou lambada e forró. As pessoas levantaram para dançar. O dono quis contratá-la, mas avisou que não tinha dinheiro. Ofereceu um prato de sopa. Primeiro cachê, uma sopa. O mercado cultural às vezes começa sem mercado e quase sem talher. A graça do relato não deve esconder o passo seguinte. Gabi fez testes para bandas e ouviu que não tinha corpo, aparência ou cor considerados adequados. Em vez de aparar a própria presença para caber no molde, vendeu o carro e o que possuía, comprou instrumentos e montou a própria banda. A Tecno Show se tornou uma escola decisiva do tecnobrega paraense. A música circulava em rádios comunitárias, carros, internet e festas de aparelhagem. Anos depois, quando Ex My Love entrou numa novela e o país descobriu Gabi como se ela tivesse surgido pronta, havia mais de uma década de palco atrás daquela imagem. Da sopa à aparelhagem não existe conto de fada. Existe uma artista que percebeu cedo que esperar o elenco certo escolhê-la. Era um método muito lento. Em 1973, a poeta e artista chilena Cecília Vicuña preparava em Londres um livro discreto. Ela recolhia nas ruas pedaços de tecido, papéis e pequenas sobras. Juntava também uma bolsa de terra e flores secas levadas do Chile. Chamava aquilo de diário de objetos. O plano era fazer um livro de artista enxuto, bilingue, com poemas e fotografias dos objetos precários. 2 semanas antes da impressão veio o golpe militar de 11 de setembro. Salvador Allende morreu. A ditadura de Augusto Pinochet começou. O livro que Vicuña havia planejado já não comportava o que tinha acontecido. E ela não escreveu um prefácio solene fingindo que bastava atualizar a data. Desmontou o projeto inteiro. A pergunta formal ficou brutal. Como um livro registra uma vida coletiva que alguém está tentando apagar? Vicuña reuniu poemas que não seriam publicados no Chile, pinturas que não seriam exibidas e os objetos feitos para tentar impedir o golpe. Fotografias em preto e branco mostravam restos mínimos, fio, pano, recorte e terra. A política não vinha como explicação colocada ao lado da obra. Estava no material ameaçado de desaparecer. O resultado foi Saborami, impresso e montado pela própria artista na Bougest Press, numa fazenda de teto de palha em Devon, na Inglaterra. A editora independente tinha sido criada por um grupo que incluía os mexicanos Felipe Ehrenberg e Marta Elion. Foram 250 exemplares. Espanhol e inglês, poesia e imagem. Memória doméstica e notícia histórica ocupando o mesmo corpo. Um livro feito de fragmentos, não porque fragmento estivesse na moda, porque a realidade tinha sido quebrada entre a preparação e a gráfica. Saborami não pede que a gente admire o sofrimento à distância. Ele preserva a escala íntima daquilo que a história costuma esmagar, uma flor seca, um retalho, a terra carregada para outro país.
A invenção formal nasce da urgência de manter essas coisas juntas sem fingir que continuam inteiras. No disco do Rapa começa por Rodo Cotidiano. Presta atenção à bateria de Marcelo Lobato e ao modo como o arranjo cria aperto sem acelerar o tempo inteiro. Depois, em Reza Vela, repara na alternância entre massa e espaço. O grupo sabe pesar, mas também deixa o ar ficar desconfortável. E em Maneiras, espera o pandeiro. Ele não transforma a faixa numa roda tradicional. Funciona como uma pequena placa no chão. Zeca ouve onde apoiar o corpo e o arranjo continua estranho ao redor dele. Para Gabi, procura as gravações da Tecno Show e escuta como a programação eletrônica não diminui o drama romântico, ela aumenta o tamanho da sala. Para Cecília Vicunha, a Biblioteca Nacional do Chile mantém Sabor a Mi digitalizado. Nas páginas, olha a vizinhança entre poema, fotografia pobre e objeto quase sem valor. O corte de uma coisa para outra é parte da escrita. Uma banda não resolveu a própria ruptura, mas encontrou um pulso para atravessá-la. Gabi saiu de uma reunião de igreja e terminou a noite cantando por um prato de sopa. Cecília Vicunha recebeu uma história quebrada e remontou o livro antes que a gráfica fechasse. Nenhuma dessas obras nasce de uma porta aberta com delicadeza. Ainda assim, alguém entrou. Bom café. O Brasil já começou.